Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte dos livros lidos dentre os livros contidos no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Vamos lá? O primeiro livro dessa segunda parte é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. É uma história de ficção, no caso são contos, que contam as histórias de robôs desde o princípio, né, os primeiros robôs que foram criados, né, ficcionalmente falando, até os robôs que são praticamente considerados humanos, que andam, falam, até pensam por si só, claro que dentro de um determinado limite. Eu achei muito legal, muito interessante, até tenho interesse em outros livros do Isaac, esse aqui foi o único até o momento, mas assim que eu tiver outras oportunidades, lerei mais Asimov. O próximo é um queridinho, já falei dele aqui pra vocês. É O Sol é para Todos, da Harper Lee. Como eu já contei, essa história é a história da Saunty, na verdade, contada pelo olhar dela. A Saunty é uma menininha que no começo da história tem 6 anos. Vive ela, o irmão mais velho com o pai e uma moça que, na verdade, não mora com eles, mas vai lá pra cuidar da casa e cuidar das crianças. O pai da Saunty, ele é advogado, o Atticus, e ele pega um caso pra defender um cara que foi acusado de estrupar uma menina. Um cara negro que foi acusado de estrupar uma menina. E aí é toda essa questão do olhar da menininha nova perante toda essa coisa um pouco pesada. Eu acho muito bom, é um dos meus favoritos e eu super indico. O próximo é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu confesso que eu não entendi boa parte do que fala esse livro. A única coisa que eu sei é que, na verdade, eu acabei lendo não lembro se foi no prefácio, se foi no epílogo, alguma coisa assim, que a ideia do Anthony Burgess era fazer uma história de amadurecimento, por isso que o livro é dividido em 21 capítulos, que lá fora, nos Estados Unidos, as pessoas completam a maioridade após os 21 anos. E então, por isso que o livro é dividido dessa forma. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar desse livro, se já teve alguma informação sobre ele, mas ele tem um diálogo todo particular e muitas palavras são criadas, né, ou coladas, duas palavras juntas para dar um outro significado, então isso que dificulta um pouco mais o entendimento. Essa edição da Aleph que eu tenho, ela tem no final um glossário que tá explicando todas essas palavras diferentes, o que elas significam. Eu confesso que eu procurei não olhar o glossário para ver se eu conseguia pegar um pouco da história assim. Algumas palavras você até consegue entender pela continuidade, né, da frase, o que veio antes, o que veio depois, enfim. Mas tem algumas que eu tive que acabar olhando. Não sei se eu leria novamente, talvez sim, para ver se agora, além do glossário, eu entendo melhor. Mas enfim, veremos. O próximo é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro conta a história de uma garota que ela vive numa cidade um pouco afastada e ela consegue um emprego, não lembro se é bem emprego ou estágio, enfim, ela consegue fazer alguma coisa numa cidade grande relacionada à moda, se eu não me engano. E aí lá ela conhece um outro mundo, né? Essas pessoas mais chiques, vamos dizer assim. Só que ela tem alguns problemas de depressão, alguma coisa pra esse lado. E aí conta a história dela, o que isso vai afetar a vida dela, como que ela vai agir com todas essas mudanças na vida dela. O próximo é A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Clarice é uma autora muito consagrada aqui no Brasil, né? Embora ela não seja brasileira de origem, né? Ela não é originalmente brasileira, mas ela foi considerada brasileira por muito tempo, até por ela mesma, porque ela veio pra cá relativamente nova e passou o resto da vida aqui. Eu acredito que tenha sido isso, se ela viajou pra algum lugar, eu acho que não foi nada muito grandioso, no decorrer da vida, quero dizer. Esse livro, pra quem tem medo de barata ou nojo de barata, alguma coisa assim, ele é um pouco pesadinho. Eu lembro que quando eu vi a resenha da Isa do Antes de Morrer, ela fala que ela teve um sério problema na leitura desse livro porque ela não suporta barata. Pra mim não foi tão pesado assim, embora você fica um pouco de nojo, enfim. Mas é uma cena bem estranha. Pra quem já leu sabe do que eu tô falando.
Os livros da Clarice são um pouco difíceis de entender, de compreender, né? Uma leitura um pouco mais complexa. Mas eu tenho interesse em ler todos os livros dela que eu consegui. O próximo é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse é o primeiro livro dele que eu li até o momento. Eu tenho um outro dele pra ler, mas ainda não peguei. É um livro difícil também, porque ele é um livro grosso, né? Um pouco grande. E a leitura dele não é tão simples assim. Na verdade, é a história de uma família durante 100 anos. E aí vai contando tudo, desde que a família foi constituída até filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Enfim, vai um bom tempo falando da mesma família. E como os nomes são muito parecidos, às vezes fica um pouco confuso. Tipo, o José é pai, tem o José filho, aí tem o outro que mistura o José com o nome do outro avô. E aí você fica assim, pera, quem é quem? Tem uma árvore genealógica nessa edição. Eu até tinha tentado achar ela, mas eu não achei pra mostrar pra vocês. Mas eu acabei lendo sem olhar muito a árvore. Eu olhei no começo, mas aí depois eu não ficava voltando nela pra tentar entender. Talvez se eu tivesse feito isso, eu poderia ter aproveitado um pouco melhor a leitura. Mas enfim, é um bom livro. Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Esse foi o segundo livro que eu li dele. É, na verdade, o segundo livro dele, que até o momento último. Conta a história da Bahia. Aqui ele foca um pouco mais na questão de religião, né, da Umbanda, Candomblé, enfim. Não é que foca um pouco mais, ele cita. Eu digo que cita mais porque o Capitães da Areia, que é o outro livro que eu li dele, quase não fala disso. Então, acho que isso foi o que mais me diferenciou de uma leitura para outra. Mas é super válida a leitura. Eu tenho interesse em ler outros livros do Jorge Amado. Na verdade, eu tenho mais um, só que tá emprestado, não tá comigo. E na verdade, eu tenho outros dois aqui em casa, mas esses eu não sei se eu vou ler por agora. Enfim, fica a dica aí de Jorge Amado pra vocês. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Esse é um daqueles que a gente fica um pouco confuso na leitura, mas como eu disse antes, Clarice Lispector é Clarice Lispector, então a gente sempre lê, mesmo sem entender. O próximo, na verdade, não é o próximo, são os próximos, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li os 5 livros, que são 5 originais do Douglas Adams, quase que eu esqueço o nome dele. É de ficção científica também. Eu confesso que eu não gostei de todos os livros. Eu não tenho os livros físicos porque o meu sobrinho Leonan, quem me emprestou, ele pegou emprestado da biblioteca e me emprestou. Eu cito os 5 porque no próprio livro 1001 eles citam os 5 livros. Ele tá nomeado como um só, como Guia do Mochileiro das Galáxias, mas ele fala que a indicação é da leitura da trilogia de 5, porque é assim que ele é chamado. Outro queridinho que eu estou pra assistir o filme faz um tempo, né, amiga? A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro é um livro epistolar, ele é escrito em cartas. A Sally, que é a personagem principal, ela manda cartas a princípio para Deus, querido Deus, e ela vai discorrendo a carta, contando a história dela. E em determinada parte da história ela passa a remeter essas cartas para a irmã. A Sally, ela foi separada da família. Na verdade, o pai dela acabou vendendo ela para um cara, para que ela fosse esposa dele, mas ela é esposa, é escrava, é abusada, ela é tudo desse cara. Tudo que não deve ser, no caso. Enfim, a história dela em relação a isso, como ela vai se sobreviver, né, com todas essas questões, se ela vai passar por cima disso ou não, enfim, aí só lendo vocês descobrem. Eu acredito que o filme seja bem famoso, pelo menos na época de seu lançamento, até algum tempo atrás também. Eu ainda não assisti, como eu já citei, mas eu pretendo fazer isso logo. O próximo é O Perfume, do Patrick, esse moço, que eu não sei se falar o sobrenome dele. Eu já falei desse livro com vocês. É a história de um cara que ele teve dificuldade no nascimento. Na verdade, ele nasce numa feira. Isso é as primeiras páginas do livro. A mãe dele acaba morrendo quando dá luz a ele, e aí ele meio que fica jogado no mundo. E aí ele vai sobrevivendo da forma que ele acha melhor. Só que ele tem um problema, ele não emite cheiro, as pessoas não conseguem sentir cheiro dele, mas ele sente cheiro de tudo e qualquer coisa. E ele consegue capturar os cheiros também. Eu sei que tem um filme, eu ainda não assisti também, mas pretendo vê-lo assim que possível. Dando continuidade, As Virgens Suicidas, do
Jeffrey Eugenides. Eugenides, isso mesmo. Esse é a gente já tá entrando mais nos livros do século XXI, né? Depois dos anos 2000. Esse livro, ele é um pouco complicado. Na verdade, eu acho que eu fui com uma ideia pra ele e ele acabou sendo outra coisa. Então, eu não me agradei muito da história. Mas a questão é que, assim, são 5 irmãs as Virgens Suicidas. Como o próprio título remete, elas se suicidam. Só que o livro foca mais em uma personagem só, em uma das irmãs. Isso que me deixou um pouco desapontada, digamos assim. É um livro que eu acho que ele divide opiniões, ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. Também tem filme, e eu também não assisti. O próximo, a gente tá chegando no fim, não é esse. O próximo é O Leitor, do Bernard Schlingli, alguma coisa assim. A Amanda vai colocar o nome dele aqui embaixo. Esse livro também tem filme. Esse filme eu assisti. Aliás, eu tenho o filme, mas eu não tenho o livro. Não sei muito bem porquê. Ele veio emprestado e acabei não adquirindo ele ainda. Não por não ter interesse, porque eu acho o livro muito bom. O filme também é bom. Mas enfim, o livro é contado por um menino. Ele conhece uma mulher um pouco mais velha e começa a ter uma intimidade com ela, assim, se torna amigo, eles ficam bem próximos. E aí ele começa a ler histórias pra ela. É bem legal, é bem interessante. E a gente começa a conhecer um pouco mais do passado dessa mulher, que ela é um pouco misteriosa, vamos dizer assim. Eu não vou falar mais coisa, porque senão pode ser spoiler pra quem não conhece a história. Estamos chegando ao final, mas falta mais 2 livros. Seguimos com 2 irmãos, do Milton Ratum, livro nacional. Eu li esse livro no início desse ano, ou no finalzinho do ano passado, não tenho certeza. É porque logo em seguida eu li a HQ, que eu também tenho. E aí eu não sei se eu li no final do ano passado, a HQ eu li no começo desse ano. Mas é alguma coisa assim. Conta a história de 2 irmãos, que eles não se dão bem desde a infância. Teve um atrito lá em relação a uma menina e eles sempre nunca se bicaram por conta disso. E isso afeta a família deles toda. Então é a história dessa família focada nesses 2 irmãos. Eles são gêmeos, aliás. É uma história um pouco difícil também de você compreender tudo. Eu acredito que o que me ajudou a entender um pouco mais a história foi a HQ. Apesar de que a HQ também tem a mesma linha do livro, não é tão fácil assim de digerir como as pessoas imaginam que a HQ é mais fácil. Realmente a HQ é mais fácil, mas nessa questão aqui eu não achei que foi tão fácil quanto... Não quanto poderia ser, mas ainda assim não fica tão... Ainda assim não fica tão fácil a leitura. Eu não tava tentando pensar outra palavra. Eu sei que o Milton tem alguns outros livros, ele é um autor vivo, né, então acredito que ele vai escrever mais livros ainda na vida dele, mas esse aqui é o único que eu conheço e que eu já li, no caso. O último é As Aventuras de Pi, do Ian Martel, é a história do Pi, que a família dele tá indo pra outro país, se eu não me engano, e ele acaba se perdendo e se vê preso num barco com um tigre. E aí é ele tentando sobreviver no mar com esse tigre. Tem uma polêmica em cima desse livro, dizem que ele foi plágio de um livro nacional, que eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro o nome do autor, que é o Moacir Sinclair, alguma coisa assim. Mas na verdade eu nunca nem vi esse outro livro fisicamente falando, eu já vi na internet, não li ainda, então não sei dizer se realmente é ou não, mas parece que esse do Moacir Sinclair foi escrito antes do que esse aqui do Ian Martel, e tem essa polêmica de um ser plágio do outro. Enfim, eu já tinha assistido o filme quando eu li esse livro, então não foi muita surpresa pra mim, mas até que foi interessante. Eu achei que fosse ser um pouco mais chatinho por já conhecer a história toda, mas até que foi interessante. Eu indico pra quem já assistiu o filme ou pra quem tem interesse e não viu o filme ainda. E se tiver com o livro em mãos, pode curtir a leitura. Esses são os livros da segunda parte. Esses aqui são os livros da segunda parte.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, se algum de vocês tem o 1001 livros em casa e leu outros livros e quiser me indicar, eu vou agradecer muito. Eu não lembro se eu citei no primeiro vídeo, eu acho que sim, mas eu tenho alguns livros do 1001 que eu ainda não li. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em cima, eu divido assim, aqui em cima são todos os livros que eu já li. Não sei se dá pra ver, mas tem os post-its aqui. E aqui na lateral são os livros que eu tenho interesse em ler. Os que estão em rosa, não sei se dá pra ver a cor? Pronto. Os que estão em rosa são os livros que eu tenho físico e os que estão em verde são os que eu ainda não tenho físico, mas que eu já tenho muito interesse em ler. Ou que eu tenho em e-book, no Kindle, que aí eu marco separado também. Eu faço a marcação dessa forma. E sempre que eu leio um livro novo, eu ponho aqui. Como eu disse, futuramente eu vou fazendo atualizações dos livros lidos. Eu acho que eu não vou fazer dos livros não lidos, porque, não sei, mas se eu mudar de ideia, vocês vão ver o vídeo por aí. Dos livros lidos eu tava pensando em fazer a cada 10 ou 12 livros lidos, eu volto aqui pra fazer a atualização pra vocês. Muito provavelmente, já dando spoiler da próxima atualização, Orgulho e Preconceito vai ser o primeiro, porque eu estou lendo esse livro no momento, da Jane Austen. E é isso. Se inscrevam no canal, avaliem o vídeo clicando em curtir, me segue nas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo e a gente se vê numa próxima. Tchau!